Olá, começa agora mais um Vida e Saúde. Eu falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço bonito, essa natureza gostosa aqui, circundando aqui o estúdio do Vida e Saúde. É um dos remédios naturais dados por Deus, a gente tem que respirar esse ar puro, observar o cuidado dele com a natureza, o sol está aparecendo por aqui. Tudo isso e muito mais você vê, você aprende, você se informa aqui no Vida e Saúde. E durante toda essa semana a gente conversou sobre a osteopatia e hoje a gente vai falar sobre a emoção, as emoções, melhor dizendo, e a postura, o que influencia o quê. E vai ser um programa bastante interessante porque a gente também vai aprender que a religiosidade também pode influenciar a nossa postura e vice-versa. Então a gente vai falar de emoção, a gente vai falar de religiosidade, postura e tem receita aqui no Vida e Saúde de hoje. Hoje a gente vai fazer uma receitinha aqui, eu não, né? O Felipe vai fazer. Pode entrar aqui, Felipe, tá ali, né? Olá! Vai fazer uma receita de pão sem glúten? Pão sem glúten, novidade, é super gostoso. A gente sempre teve uma dificuldade de fazer o pão sem glúten, né? E hoje a gente tem uma receita perfeita para você que tá em casa. Você chegou na receita ideal? Ideal. Então tá Espero bom. que você goste. Só aqui no Vida e Saúde, agora é hora de conversar com a nossa querida Vivian Pires, osteopata. Tudo bem, Vivian? Tudo ótimo, e foi ótimo ficar aqui essa semana com você. Foi muito bom. E olha, essa foi a primeira semana de outras, porque esse universo eu gostei bastante de tratar desse assunto, de aprender com você. Isso, é muito amplo. E é muito amplo, então dá pra você voltar mais vezes. Dá pra voltar. Será um prazer. Vivian, é o seguinte, hoje você vai falar sobre como que a osteopatia trabalha a postura. Na verdade, até é uma questão, né? Eu tô afirmando, mas é até uma questão, porque eu comecei aqui, eu fiz a chamada ao longo do dia falando que às vezes a gente se sente prostrado. E eu que sou alta, por exemplo, minha mãe sempre me corrigiu, arruma essas costas, levanta o ombro. E quando a gente está mais deprimido, está mais para baixo emocionalmente, parece que a gente tem a tendência mesmo de andar mais encurvado. Sim. Essa questão da postura é muito interessante. Numa visão osteopática, antes de alongar, esticar, sabe, fortalecer, a gente trabalha o que a gente chama de captores posturais. São os nossos sensores, que vai indicar exatamente como que estamos posicionados no espaço. Então, um dos nossos captores são os olhos. Outro é a nossa articulação da boca. A ATM. Exatamente. Os outros são os nossos pés. E as cicatrizes também podem servir como um captor, pode estar influenciando a sua postura. Então, um trabalho do osteopata consiste primeiramente em identificar como que estão esses captores. Só para você ter uma ideia do captor ocular, você não vai ver ninguém andando assim. Então, o seu corpo ele vai se reequilibrar inteiro, vai se torcer inteiro, porque a prioridade dele é que você mantenha os seus olhos na horizontal. Sim. E também por uma questão de equilíbrio, que também é um captor postural. Então, seus pés, cicatrizes e ATM. Primeiro a gente trata isso. Depois, a nível de arquitetura, nós observamos onde tem restrições na coluna. Então, nós temos curvas importantes. Então, como que está essa curva? Como está o ápice dessa curva? Então, a gente verifica biomecanicamente. Ele está bem? Está movimentando direito? Vamos resolver isso daqui? Não está. Por que não está se movimentando? Sim. E somente após isso, a gente entra num processo de alongamento, orientações de exercício. Agora, você falou sobre emoções, isso realmente tem a ver. Tem a ver. Observe que quando a gente está realmente triste, a gente deprimido, está a gente fica mais encurvado. Exatamente. A nossa postura, os nossos gestos, enfim, todos eles precisam de músculos. Então, os nossos músculos eles estão disponíveis para expressar essas emoções. Então, e às vezes de uma maneira inconsciente, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, olhando para uma pessoa em pé, o equilíbrio estático, de lado, tem pessoas que parece que está inclinada para frente, assim. Tem várias posturas, né? Não podemos rotular ninguém, mas isso é só um ponto de partida para uma análise muito minuciosa que vai de pessoa para pessoa. Então, essas pessoas inclinadas para frente, elas podem estar assim, essa postura pode ser uma postura escolhida por uma necessidade dela, ela pode estar se sentindo bem por essa postura, porque é uma pessoa que aspira projetos, é uma pessoa que gosta de desafios, é uma pessoa que pensa no futuro. Você está dizendo, deixa eu ficar em pé aqui para você me usar isso, assim como aqui está mostrando, olha, isso. É uma pessoa que está em pé, mas ela tem, ela projeta o assim. seu peso para o peito do pé. E quando a gente olha de lado, a pessoa está inclinada para frente.
Ela tá pra frente, exatamente. então. Essa postura pode ser uma postura escolhida, uma coisa da sua personalidade. Sim. Mas também pode ser uma postura imposta. Tá. Algo que muita gente passa por isso, por um momento temporário, um momento transitório na vida. Você tem um desafio muito grande, isso está te angustiando. Então você precisa lutar, tá você precisa encarando. enfrentar, tem que encarar o problema. Então, assim, na verdade, há muitas leituras disso. Então não basta simplesmente você, Vivian, eu quero melhorar minha postura. Eu acho que eu sou inclinada para frente. Então tá, então vamos tentar entender como é que é você primeiro, sabe? Porque Então, eu tô entendendo aqui que você gosta de trabalhar, mas não é você que faz isso de Não, repente. não, Que trabalha então- primeiro a emoção. Não, a gente na verdade não trabalha a emoção. A gente tenta entender até que ponto esses músculos estão, porque a pessoa quer, porque ela está sendo imposta. Então a gente vai observando nos grupos musculares envolvidos. Na verdade, há uma cadeia muscular. Então, para cada tipo de expressão, o que eu quero dizer é o seguinte: que o nosso corpo ele tem que estar livre. Eu não tenho que ficar o tempo, eu não tenho que estar fixa para frente. Eu não tenho que ficar assim. Eu tenho que ter essa liberdade de vou ajeitar minha postura. Eu preciso estar triste. Eu preciso enfrentar um problema. Eu preciso me apegar às coisas do passado. Então, você tem que estar livre. Essas cadeias musculares, essa linha muscular, ela tem que estar disponível para todas as suas expressões. Então, não podemos ficar presos. Isso é ruim. Sim. Então é normal você mudar, né? Aspira uma coisa, pensa em outra, suas emoções mudam. Então, assim, não é a minha obrigação tratar as suas emoções, mas eu preciso entender como isso está influenciando E na tá seleção afetando. desses músculos e está afetando a sua postura. Para aí sim eu entender, essa cadeia muscular é preferencial dela. Então eu não posso mexer nisso daqui, porque se eu mexer nessa, alongar, vai desequilibrar a coluna, pode proporcionar dor. Então eu posso gerar desequilíbrios. Então a intenção é ler corretamente como é que está essa pessoa e interferir nos passos em que o corpo dela vai deixar ser alongado. Deixa eu entender uma coisa agora, Vivian. Digamos que eu tenha noção de que eu tô passando por um problema, de que eu tô meio mais com tendência para ficar mais deprimida e tal. Eu também posso mudar minha postura e tentar interferir nesse processo emocional, de repente, negativo? Tô percebendo que eu tô passando por problemas de tensão, muita tensão. Não, vou levantar a cabeça, vou respirar. É claro que tem um trabalho que você faz internamente, psicologicamente, mas a postura física também pode interferir no emocional? Em primeiro lugar, o emocional sempre, a nossa razão, a nossa mente, nosso sistema nervoso, ele é preponderante, tá? Mas a gente observa, lógico, que de uma forma muito pequena pode influenciar sim, tá? A gente observa que a postura, ela anda diretamente ligada com nossas emoções. Por exemplo, se eu tô triste, você mesmo falou, você não vai encontrar ninguém rindo, assim, né? Expressando isso, você não vai encontrar alguém assim. E você não vai encontrar alguém chorando, sabe? Altivo, debruçando né? em lágrimas, assim, você não vai encontrar. Então, o que eu quero dizer é que, de verdade, se você está passando por esse processo, há uma necessidade muito grande de você ficar assim. Tá. Certo? Enquanto isso não for tratado com um profissional especializado, claro, obviamente, se você tentar respirar fundo e enfrentar, você vai mudar sua postura e isso vai indiretamente, de uma forma pequena, mas vai gerar uma melhora. Vai te ajudar, um estímulo positivo. Mas, obviamente, as emoções se tratam com um profissional especializado. Sandra Silva, o Dr. Johnny também está aqui sempre falando no quadro Sua Vida. Obrigada, Por nada. Vivian. É muito bom ter pessoas assim com vontade de ensinar, com energia positiva também, no sentido de paixão pelo que faz mesmo. Que Deus te abençoe. Ai, obrigada. E que você volte mais vezes aqui no Vida e Saúde. Espero, mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida para qualquer pessoa que assistiu, eu tenho um site e as pessoas podem mandar perguntas ou tirar Qual que é o alguma seu dúvida. site? vivianpires.com. Já passamos aqui no vídeo, tá passando aqui de novo. vivianpires.com, Vivian com W. Isso. E você pode tirar suas dúvidas, mas eu vou trazer a Vivian aqui novamente. E é um prazer ter gente assim como você Ai, muito aqui no Vida e obrigada, foi um Saúde. Que prazer. Deus te abençoe, viu? Amém. Agora é hora de culinária. Vamos dar uma olhada no que o Felipe vai preparar pra gente. E olha, dá uma olhadinha como é que o pão dele sem glúten ficou bonitinho. Sua mão. Tá quentinho, morninho. E eu sempre presto muita atenção no cheiro. O cheiro tá ligado a Você nossas quer torturar a memórias. gente, né? Quer torturar. Tortura mesmo. Novidade, pão sem glúten. A gente sempre faz um pão sem glúten e o pessoal sempre fala assim, fica maçudo, fica duro, eu não consigo, a gente tem essa dificuldade. E a gente conseguiu hoje, depois de vários testes de massa, fazer então um pão sem glúten gostoso, macio e realmente consumível. O que você vai usar no lugar da farinha? Da farinha, vamos lá. Eu tenho aqui hoje comigo então 1,5 xícaras de farinha de arroz. Então a gente pode acompanhar 1 xícara. Eu já e meia fiz de bolo com farinha de arroz, fica uma delícia. Fica uma delícia, funciona que é uma beleza. 1,5 xícara de polvilho doce,
Então a gente tem 1,5 xícaras de polvilho doce. Tenho também 1,5 colher de sopa rasa de sal. Aqui tem um pouquinho mais, eu vou usar um pouquinho menos. Essa receita é para um pão, né, Felipe? Para 1 unidade de pão, eu tenho 1,5 colher de fermento biológico instantâneo. É aquele fermento granulado que a gente acha no mercado, é bem facinho. Vou usar 3 colheres de azeite extra virgem. Azeite normal, deu para ver. Vou usar também meia xícara de chia. Inteirinha. E vou usar 3 colheres de açúcar mascavo, para dar uma cor um pouquinho mais escura e tal, e ficar parecido com um Ai, pão. o cheiro tá bom demais, isso é tortura, gente. Olha, você que não tá sentindo esse cheirinho, se prepara, anota aí a receita. Se perdeu, você tá ligando a TV agora, entra no blog novotempo.com, anota a receita que o Felipe já deixou lá pra gente. E faz essa receita em casa. Ai, muito boa. Agora é hora de conversarmos com o Dr. Gustavo e ele vai falar um pouquinho sobre a religiosidade e a postura. Dr. Gustavo, é com você. Olá, Teru, olá, amigos do Vida e Saúde. Uma semana de temas muito interessantes. Quem diria, as emoções, a própria postura tem um relacionamento tão forte com a maneira com que eu vou até caminhar e me portar na vida. Exatamente isso. Vocês acabaram de ver agora a relação entre as emoções e a postura, mas durante essa semana nós vimos também outras doenças e principalmente outras maneiras de conseguir evitar problemas e osteopatias, problema dos ossos, das articulações, cuidados na alimentação, cuidados na nossa postura, mas tem mais coisa boa por aí. E eu gostaria de mostrar para vocês hoje um outro aspecto de como nós podemos evitar esses problemas. Eu me lembrei de um verso bíblico, está lá no livro de Provérbios, o capítulo 17, o verso 22. E eu vou ler para vocês. Diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É verdade. A pessoa depressiva pode desenvolver vários tipos de patologias, e entre elas até deixar mais rápido que o processo de osteoporose, de outros problemas de articulação de ossos acaba acontecendo mais rápido. Mas nós temos sempre boas notícias para vocês aqui no Vida e Saúde. Eu estava revisando algumas literaturas, alguns artigos, e encontrei uma pesquisa que dizia na verdade foi uma revisão de 93 estudos. É bastante estudo, né? E mais da metade, 63% desses estudos relacionaram a prática de uma espiritualidade com a diminuição de problemas e adaptações na parte depressiva. É isso mesmo. Se você pratica a sua espiritualidade, desenvolve a sua fé, você vai se sentir mais feliz com isso, vai se sentir mais completo e isso vai influenciar na sua vida. Ah, mas somente ler a Bíblia? Não. Ler, mas também utilizar outras partes da nossa forma de relacionarmos com a fé. Por exemplo, cante. A pessoa que canta, e nós não estávamos falando de postura agora há pouco, ela já começa a trabalhar outras maneiras de se portar, de falar. Ah, mas você vai dizer, não, eu não consigo cantar. Se eu for cantar vai ser um desastre. Mas experimente, faça primeiro na sua casa. Por exemplo, experimente ir em alguma igreja onde tem um coral. Participe desse coral. Ah, mas coral é coisa tão antiga? Não, é tão atual como nós estamos no dia de hoje. Quer outra dica importante dessa parte de postura e de espiritualidade? Você conhece os desbravadores? Exatamente. Os desbravadores é um grupo de jovens que se reúne, um grupo que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas é aberto a qualquer denominação, de jovens e juvenis que se reúnem para fazer atividades boas para a sua parte física, mas também para a sua parte social e espiritual também, ajudando o próximo, fazendo atividades ao ar livre. Aqui fica uma grande dica para que, se você que nos assiste, que tem um filho, uma filha já nessa idade juvenil e não sei muito bem, eu vejo que ele já está ou um pouco acima do peso ou é muito retraído, estimule que ele vá aos desbravadores. Ali ele vai desenvolver várias habilidades, vai desenvolver várias especialidades. Fora isso, fica uma última dica. Se você começar a se expressar,
a falar, encontre na Bíblia uma esperança bonita para a sua vida. Mas aquele que encontra uma coisa boa, gosta de transmitir para outro também. Então comece a falar, as pessoas que falam para outras, elas já começam a se abrir também. Elas já começam a ter uma postura melhor e começam a desenvolver mais essa parte da oratória. São poucas dicas, mas com uma relação muito forte com a nossa postura, a nossa espiritualidade e colocando bem para longe a tristeza. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que possa dar um lindo fim de semana, mais uma nova semana que vem por aí, com muito mais vida e com muito mais saúde. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo programa. Um abraço. Obrigada, pastor Gustavo. Que bom é saber que Deus cuida da gente, que Ele quer sempre o nosso melhor. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você confere a receita do pão sem glúten, que tá assim deixando todo mundo aqui no cenário maluco por causa do cheirinho, da textura. Você tá matando a gente, viu, Felipe? Obrigado. Depois do intervalo a gente volta e você confere essa receita de pão sem glúten.